Então, voltando aí, né, com a distribuição das indústrias, eu gostaria que vocês imaginassem, se vocês fossem empresários e fossem, né, instalar em uma indústria em determinado local, quais seriam os fatores principais para você colocar aquela indústria naquele local especificamente? Okay? Então, todo empresário, né, que se preze, ele vai atender a esses 5 fatores principais para a sua indústria conseguir dar certo. Okay? Se um desses 4, né, um desses 5 pilares, vamos dizer assim, ficar deficitário, né, não ficar bem, é muito comum algumas indústrias acabarem não prosperando. Okay? Então, o primeiro fator, né, principal para uma indústria é a matéria-prima. Se aquele local ali vai ter matéria-prima para ela poder trabalhar, ou seja, matéria-prima, vamos supor, uma indústria que trabalha com ferro, né? Então, será que aquele local ali tem minérios de ferro para que ele possa transformar em chapas de aço e construir seu maquinário? Okay? Será que ali também vai ter o transporte necessário para trazer, às vezes, produtos e levar também ao mercado consumidor final? Né? Outra coisa, será que ele também tem mercado consumidor para ele vender seus produtos? Como é que você vai vender um produto que, no caso, né, querer vender algum tipo de produto, se ali, por exemplo, a mesma coisa vender casaco de lã num deserto, não tem mercado consumidor ali. Agora, se você for vender, no caso, um refrigerante, uma água gelada no deserto, você vai ter, né, facilidade de vender um produto que atenda a demanda do local. Então, você tem que ter mercado consumidor para vender seus produtos. Se não tiver, você não vende produto e acaba também falindo. Mão de obra, né? Será que tem pessoas para trabalhar naquele local? Será que, no caso, a quantidade de pessoas ali é suficiente para que ele consiga trabalhar no local e conseguir produzir seus produtos? E também energia, né? A maior parte das indústrias necessita de energia para produzir o produto, né? Uma das fontes principais, tanto que uma das revoluções industriais foi o surgimento da energia elétrica, né? Que acabou tendo uma produtividade maior, okay? Porque não era necessário mais ter galpões para armazenar carvão, algum tipo de produto que fosse gerar, né, energia. Então, os galpões que eram para guardar esse tipo de energia acabaram sendo galpões para guardar os produtos finais, okay? Os produtos acabados. Então, esses fatores, né, contribuíram os elementos básicos chamados da teoria da localização, né? Então, esses 5 fatores aí é a teoria da localização, baseada no Fordismo, né, que é um tipo de modelo de produção, né, um modelo de produção em série, né, padronizado, que eu vou explicar para vocês. Okay? Então, o que é o Fordismo? Ele foi um sistema de produção, né, criado pelo um americano, o Harrison Ford, cuja principal característica foi a fabricação em massa de determinado produto, né? No caso, todo mundo lembra, sabe, né, da marca Ford, de carros, né? Então, basicamente, foi derivado desse tipo de produção. Okay? Então, foi aí, em 1914, para a indústria de automóveis, foi projetado um sistema baseado numa linha de montagem. Então, cada pessoa tinha um certo tipo de função. Um apertava o parafuso, outro colocava a porta, outro colocava o para-brisa, o pneu. Cada funcionário tinha a sua função principal. Ele era basicamente mecanizado a fazer só um serviço. Okay? Então, por exemplo, ele entrou com a função de apertar o parafuso. Ele vai ficar ali apertando o parafuso até basicamente ele sair da fábrica. Okay? Então cada um tinha uma função principal. Então aí as características: o trabalho dividido, né, ou seja, era repartido também, cada um tinha uma função. O trabalho era em cadeia, então vinha basicamente um montava, né, para você botar a roda do carro, você precisa do eixo, né, ali
para instalar as rodas. Então, para botar a roda você precisa do eixo, então seria assim, cada um tinha uma cadeia, vinha o serviço em cadeias, uma esteira às vezes, né? Então às vezes ficava parado mesmo e cada um tinha um trabalho, né? E assim, uma função e cada um tinha esse trabalho continuado. Okay? Então cada um, se um falhasse em determinado item, o outro de repente não conseguiria produzir. Okay? Aí também tem no caso, um livro não, desculpa, um filme falando, né, uma crítica a esse tipo de sistema capitalista, né, da qual o Carlitos, né, ele entra no meio de uma engrenagem e ele acaba meio que, né, passando por todas as etapas meio que de produção. Então é bem interessante vocês assistirem esse livro, é muito falado, cobrado, né, também alguns tipos de concursos, não de você ter visto, assim, de ter visto, sim, né, para ter uma ideia basicamente do que é esse sistema de trabalho. Okay? Aí a gente vem falando sobre as fábricas globais. Né? Cada vez mais é comum as empresas se espalharem pelo mundo. Elas não precisam basicamente ficar instaladas em seu país de origem. Então elas acabam mudando a um país que atenda mais aos seus anseios, às suas necessidades para produzir, né, cada vez mais e ter o lucro. Tá, ok? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia que foi derivada principalmente da guerra, que foi a internet, né, que era americana, que eles utilizavam para se comunicar. Então, você fala que é tecnologia de guerra, ok? Eles começaram a utilizar esse tipo de serviço para, no caso, esse meio de comunicação, para conquistar novos mercados. Então, você não era necessário você estar em uma matriz, né, e falar com as filiais. Então, cada um, no caso, eles começaram a descentralizar cada vez mais. Okay? Então, essa descentralização da produção de acordo com as vantagens oferecidas, né, possibilitando aumentar a competitividade no mercado global. Então, eles fazem justamente isso, tentando cada vez mais aumentar a massa de consumidores que eles possam ter e lucrar cada vez mais. Okay? Então, eles vão para determinado país justamente com o intuito de produzir mais, vender mais e lucrar mais. Então, a fábrica global é uma cadeia de produtividade, né, descentralizada, né, com inovações tecnológicas, intensificam os fluxos de comércio e modificam o mercado de trabalho, exigindo mão de obra qualificada e criando novas formas de desemprego. Né? Ou seja, as máquinas começaram a entrar nas indústrias e um serviço que uma pessoa demorava às vezes um dia para produzir, uma máquina faz em questão de algumas horas. Então, no caso, ele não precisa pagar salário para aquela máquina, a máquina não tem dor de cabeça, não tem família, não precisa de descanso. Ela no caso, fabrica mais, sem nenhum tipo de cansaço, não precisa ter hora de almoço, entendeu? Ela não fica doente. Então, assim, é uma série de uma tecnologia que cada vez mais os empresários estão vendo uma vantagem maior e uma fabricação também de produtos cada vez, né, maior quantidade, tá, ok? Então isso fez com que essas tecnologias gerassem uma série de empregos, até mesmo o caso. Hoje em dia a gente está vendo, né, que muitos trabalhos estão sendo produzidos, né, através da casa da pessoa mesmo. Né? Não é necessariamente preciso você ir, de repente, a sua loja para vender, para produzir, para ter um comércio. Okay? Então, um tipo de exemplo que eu posso dar para vocês era o sistema bancário. Então, no passado, o sistema bancário era muito comum as pessoas irem no banco diretamente, pagar as suas contas. Né? Então, era necessário, né, você disponibilizar um certo tipo de horário
para pagar contas, né, no banco. Com o surgimento já do caixa eletrônico, uma série de pessoas que trabalhavam, que eram bancários, acabaram perdendo suas funções, até porque não era necessária uma quantidade tão grande de atendentes. E sim, as pessoas começaram a se habituar a pagar no caixa eletrônico. Então não precisava, às vezes, no horário de trabalho, almoçar rápido para pagar uma conta, né? Se programar até o horário do banco fechar para poder pagar uma conta, né? Então, isso foi sendo uma modernização que foi ocorrendo, né? Foi a criação de caixas eletrônicos. Hoje em dia, né, você não precisa nem sair de casa para pagar uma conta, para ver um extrato, para ver sua conta bancária, para conversar com o gerente, né? Você consegue fazer esse tipo de serviço através, né, da sua casa mesmo, através de uma internet ou de um telefone.